Então, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre liderança. E por que falar de liderança para tutores de formação e técnicos de roteiros é importante? Isso tem a ver com vocês. Tudo a ver? Nada a ver? Não faço ideia, porque trabalhamos com pessoas, tudo. Mais alguém? Tem outra resposta? Olá, Bruna. Seja bem-vinda, porque somos líderes em nossas atividades. Ótimo. Um pouquinho de cada aí do que vocês falaram, né? Então, a gente vai aprofundar no nosso encontro formativo de hoje qual é o nosso papel de liderança, né? É claro que talvez a gente tenha exatamente um cargo de líder, né? Mas isso não quer dizer que nós não sejamos líderes nas nossas ações, certo? E a gente vai ver então por quê. Temos mais uma contribuição aqui. Temos que ter papel de líder em nosso grupo. A Vanessa, a liderança está sempre presente, mesmo como professores em sala, como engajando e direcionando os formadores, né? Então, esses nossos papéis, essas nossas ações que exigem de nós uma postura de liderança, né? Então, mais do que um cargo efetivo, uma liderança formalizada, né? Por, um, por uma posição, é, por uma posição dada, a gente tem o papel de liderança como postura, né? Como a autoridade que se põe, né? Que se coloca. Então, como uma postura de líder. Então, é disso que trata a nossa oficina. Por que não vai? Foi. Então, a nossa agenda, né, de praxe, a gente tem aí uma, uma agenda para sinalizar a nossa gestão de tempo e também, né, como vai estar dividido o nosso encontro. Então, para acolhimento, 10 minutos, para iniciarmos a conversa sobre liderança, conceito, 5 minutos, para fundamentar a prática e entender os tipos de liderança, 20 minutos, para a gente a, reconhecer-se como líder, né? E qual a liderança que mais que mais se identifica com a gente. Nós vamos ter um momento do Em Ação, 30 minutos, depois vocês vão compartilhar as descobertas e a síntese, 5 minutos, ok? Aí, eu voltei. Acho que a gripe alterou meus neurônios aqui, gente. A coisa tá bem lenta. Estão nadando aqui na piscina cerebral. Os objetivos, então, na nossa oficina. Reconhecer as características e habilidades que definem um líder. Então, a gente vai também falar sobre a diferença entre ser líder e ser chefe, que muitas vezes pode parecer, né, que são semelhantes, mas exatamente essas características e habilidades que diferem. Então, por isso é tão importante a gente compreender quais as características, quais as habilidades que definem a liderança, compreender como a liderança contribui para o desenvolvimento dos formadores, né, do GE, das ações dos tutores, das ações dos técnicos, e reconhecer tipos de liderança, tomando como referência a Heloísa Luque, tá? Então, já vou falar para vocês que quando a gente for tratar ali dos tipos de liderança, a gente não vai falar daqueles três tipos, né, comuns e teóricos da liderança autoritária, autoritária ou autocrática, democrática.
né, carismática, mas a gente vai tratar de tipos de liderança que importam para a gente nas nossas relações, nas nossas ações no GE, tá? Como tutores de formação, como técnicos do GE, tá bom? Então, a nossa referência vai ser essa moça chamada Heloísa Lu. Então, antes da gente começar, para a gente se inspirando, né, em bons líderes e pensando também em que pessoas, né, a gente identifica como líderes na nossa vida, nós vamos assistir um trechinho do filme Mandela, tá? Eu acho que é Invictus o nome, né, desse filme. Mas, enfim, trata aqui, né, de uma passagem do Mandela, tá? Peraí, se tem que abrir aqui o maior. Aí. Então, agora, pessoal, né, inspirados aí por esse trechinho do filme, vocês vão escrever no chat um líder que inspira vocês. Tá, pode ser qualquer pessoa. Alguém que vocês identificam como líder e qual é a característica que faz com que essa pessoa seja identificada por você como um líder. O que você mais admira nela e classifica ela como uma liderança para você? Então, 2, 3 minutinhos para vocês escreverem. A Vanessa colocou Jamila Ribeiro. Né, que colocou a Madre Teresa de Calcutá, missionária católica que dedicou sua vida a ajudar os mais pobres e necessitados na Índia. A minha coordenadora do núcleo, professora Noemi, colocou os play. A Bárbara colocou a professora Odisseia, foi a orientadora dela na universidade, sempre me encorajou a desenvolver minhas ideias. O Alessandro, né, repete aqui o Mandela, apesar de tudo que sofreu, né, apesar de tudo que ele passou, que a nação passou, ele nunca desejou vingança. Maiara também colocou a professora da faculdade de Direito, ela é inspiradora. O Marcos colocou o padre Júlio Lancelotti. Então, alguns de vocês já explicaram, né, qual é a característica que vocês mais admiram nessas pessoas. Eu vou chamar aqueles que não especificaram uma característica. A Vanessa, por que de Jamila Ribeiro? Porque meu esposo é negro e a minha filha também, né? Ela só saiu de dentro da minha barriga. Então, desde a Manu hoje tem 9 anos e ela ainda assim, ela se identifica também, mas eu sempre que eu vou numa livraria, que eu busco algo que possa se tornar uma referência para ela, que eu possa às vezes estar contando uma história, tal, né? E a Djamila, ela é um exemplo
ela é filósofa, ela é educadora, né? Aquele pequeno manual antirracista, livro de cabeceira, a história que ela vive hoje, né? Então, assim, eu gosto de mostrar para ela alguém que está lutando hoje, né? Que está, diz, não é algo lá do passado, mas algo que está vivendo, que ela vai ver lá no jornal, que ela vai ver em alguma entrevista futuramente, e ela vai lembrar disso daí. E a Djamila, ela é um exemplo de coragem, um exemplo de proatividade, né, de levantar e levantar outras mulheres com ela. Uhum. Perfeito, né? Ela é uma referência e é uma referência atual, né? Sim. Tem, às vezes, referências mais passadas, mas é legal também que se veja referências atuais, né? Muito bem, vamos lá, Juscelene. Quero saber por que a professora Noemi é sua líder. Boa tarde, né, a todos e todas. Eu coloquei a professora Noemi porque desde que eu vim, né, para o NRE, primeiro, né, eu ficava junto com a equipe pedagógica, né, na mesma sala. E sempre, né, ela foi assim um referencial para nós, né, tanto de inspiração, né, de acompanhamento, de ação modelar, né, de tudo que a gente iria fazer, né, ela sempre estava ali junto conosco, ela nos auxilia, né, agora eu e a Promayara, agora nós estamos, né, na sala com os formadores, e ela é um referencial assim para tudo, para a gente quando a gente precisa, né, de uma orientação, de uma ajuda, de repente tomar uma decisão. Então ela está sempre junto conosco. Ela é uma líder assim positiva, porque por mais que em alguns momentos, né, a gente chegue para ela e a gente fale assim, olha para esse momento aqui não está muito fácil. Como que a gente faz, né? Qual decisão a gente toma? Ela fala, não, calma, calma que a gente já vai aqui se organizar e já vamos dar um jeito. Principalmente quando começou a jornada, né? Eu falei para a Mayara, meu Deus, Mayara, como que a gente vai dar conta? Porque daí veio algumas questões, né, aqui. E ela falou, Ju, peraí, você sempre deu conta sozinha e agora você tem a Mayara, como é que você não vai dar conta? Vai sim, vocês vão se organizar e vai dar tudo certo. Então, ela é uma pessoa que realmente, sempre que a gente procura, ela está ali para ajudar, em todos os sentidos, assim, mesmo que sejam até questões particulares, a gente muitas vezes recorre a ela e olha que ela coordena assim, uma grande equipe, e graças a Deus a gente tem trabalhado e feito, né, junto com a equipe, coisas assim que têm dado muito resultado positivo aqui no nosso NRI. Então, por isso que ela é, para mim, uma inspiração. Vocês, na verdade, aqui, definiram, né, várias características, várias habilidades que fazem, né, de alguém um líder. Então, o fato da pessoa ser inspiradora, né, o fato da pessoa ser corajosa, proativa, mas também inspirar, encorajar, desenvolver aqueles que estão ao seu redor, né? Como professora orientadora, ela me encorajou, ela me ajudou a desenvolver as minhas ideias, a Bárbara colocou, né? Então, é uma pessoa que também está preocupada com o desenvolvimento pessoal, com o desenvolvimento profissional daquele com quem ele trabalha, né? Que ajuda as pessoas, né? Que dedica a sua vida a olhar para os outros, a não olhar só para si mesmo, né? A cuidar também, a ser empática, a cuidar da necessidade do outro. Pessoa que luta por uma causa, né? E com isso representa outras pessoas que às vezes não têm tanta força, tanta coragem, tanta voz para lutar, né? Às vezes estão num lugar em que não conseguem se fazer ouvir, estão ali, como o caso da Djamila, que é uma referência. Então, tudo isso, né, faz com que uma pessoa possa ser caracterizada, tenha postura, né, de liderança. A Bruna também colocou aqui, ó, o jogador Sócrates, porque ele foi um dos líderes da democracia corintiana, que soube utilizar a influência dele no esporte
para melhorar a sociedade como um todo, né? Então, que dentro da sua ação, que dentro da sua profissão, né, faz a diferença para o mundo, né? Ele não está restrito só àquilo que ele faz, mas aquilo que ele faz, ele consegue tornar grandioso, fazer a diferença. E o que é exatamente o professor, né? Aquele que ensina o beabá, aquele que ensina, né, às vezes coisas que parece que vão servir só para aquela pessoa, mas que na verdade vão fazer a diferença no mundo, né? Quando você é o tutor e está lá fazendo uma orientação para um formador, quando o formador está lá trabalhando um roteiro, quando os nossos técnicos estão construindo o roteiro, a influência sobre aquilo que está sendo realizado, sobre aquilo que está sendo feito, ela impacta muito mais pessoas, impacta os nossos alunos, impacta outros professores, né? Os nossos cursistas, depois os nossos estudantes, impacta a educação de um estado todo, né? Então, vai muito ao encontro, né? Eu acho que disse que a Bruna colocou ali para jogador. Alguém mais gostaria de comentar o seu líder? Fala lá, Marcos. Eu acho que eu vou falar que acho que a Josi só está dando uma orientação agora no final, sem gravar ali para a prof. Então, eu coloquei o Padre Júlio Lancelotti, e veja que é uma coisa que eu gosto de colocar, gente, que eu não sou religioso, então é uma característica que ele é padre, e eu não tenho digamos, olhar, porque ele é de direita, de esquerda e tudo mais, mas por algumas ações que eu vi, gente, no sentido de acolhimento e empatia, porque fazer uma pregação é muito fácil, qualquer um faz, mas pegar na mão daquele que está lá embaixo, que está sendo rejeitado pela sociedade, eu abrir mão dos meus dogmas, das minhas crenças, para mim também acolher o próximo, aí sim eu tenho um exemplo de liderança, uma pessoa que eu seguiria, mesmo não sendo religioso, mesmo talvez no sentido não ter visões políticas parecidas ou não parecidas, que isso daí para mim vai além do ser humano, que o ser humano ele é feito pelas suas atitudes e não pelos seus lados e muitas vezes visões que ele demonstra na sociedade, sabe? Eu tenho amigos de diversas visões políticas e tudo mais, sou da área de filosofia e eu procuro sempre conviver com todo mundo e eu gosto muito da ação do ser humano. Aquilo que ele prega muitas vezes não é a sua ação, né? Então eu gosto de pessoas, eu não gosto desses rótulos, né? Então é uma pessoa que demonstra muito esse olhar que eu também tenho. Muito bem. Você vê, né, independente da forma como ele interpreta o mundo, mas como ele age no mundo, né? Isso que é importante. E vários pontos que vocês mencionaram aqui aparecem no vídeo, inclusive, né? O acolhimento, a simpatia, o encorajar, o teu trabalho faz a diferença, né? Muitas coisas aqui já aparecem no filme também. Perfeito, gente. Então, para a gente iniciar nossa conversa sobre a liderança, eu gostaria que um de vocês lesse aqui como que a Heloísa Luque define ou descreve a liderança. A liderança é descrita como sendo um conjunto de fatores expressos por uma pessoa que inspira outros a trabalharem conjuntamente para atingirem objetivos e metas coletivos e influenciar positivamente os grupos a se unirem em ações comuns coordenadas. Luke 2010. Só para a gente entender, né, esse texto, né, esse parágrafo dela aqui, eu vou fazer algumas perguntinhas para vocês. Liderança, a gente nasce líder? Ou qualquer pessoa pode assumir uma postura de liderança? Pode falar. Eu acho que tem algumas pessoas que têm uma tendência a liderar, mas eu acho que não que nasça líder, porque todas as aptidões do ser humano, eu vim da educação especial, se elas não forem lá das altas habilidades, digamos que cuidadas, já digo assim, elas são perdidas, gente. Então, quando eu trabalhei lá, eu fiz magistério com os pequenininhos, você já viu os líderes se manifestando lá na educação infantil, né? Você via eles se manifestando, mas vai de você cultivar, que caso você não cultive, essa liderança pode se perder, né? Exatamente. Então, a primeira coisa é a gente entender isso, né? A liderança é um conjunto de fatores expressos por uma pessoa, primeiro,
que desenvolve uma habilidade, porque a liderança é uma habilidade, ela pode ser desenvolvida, né? E aí, assim, para inspirar os outros a trabalharem, né, de modo colaborativo, de modo conjunto, a fim de atingir objetivos e metas, né, coletivos. E aí a gente pode pensar, a Lucilei até comentou, né, ela é uma líder positiva. A ideia do líder é aquele que motiva, é aquele que inspira, encoraja de maneira positiva. Né? A gente pode ver em todas as definições de vocês ali no chat, sempre palavras que levam para a positividade, né? Me encorajou a desenvolver as minhas ideias, me inspirou, não vingança, né? Ser pacífico, né? Empático, usar a influência para melhorar, né? Então, essa é uma característica também importante do líder, né? O líder, ele motiva as pessoas de maneira positiva. E ele motiva pelo que ele fala, também vocês comentaram, ou mais pelas suas atitudes práticas. O Marcos falou disso, né, de calar. Enquanto a gente estava lendo e refletindo essa frase, eu lembrei que, às vezes, na escola, o sentido contrário, assim, né? Numa sala de aula, a gente tinha alguns alunos, assim, como lideranças, mas que levavam a turma não para cooperar, né? Não para aprender, assim, né? Eles tinham essa capacidade, assim, de mobilizar os colegas, mas eram sempre para a bagunça, né? Para o enfrentamento. Então, é algo que a gente precisa mesmo trabalhar, né? E que as ações, elas são super importantes no sentido de mostrar que aquela pessoa, né, está conduzindo alguém, né? Ou outras pessoas o seguem porque as ações delas são exemplares. E daí eu lembrei também o lado contrário, né? Que alunos, daí a gente tinha que pensar como que a gente transforma essa liderança lá em sala de aula, né? Negativa para positiva. E a gente não é só na nossa sala de aula, a gente tem grandes líderes, né, na história da humanidade, que foram líderes que arrebataram pessoas, né, fizeram muitas pessoas irem atrás, influenciaram muitas pessoas, motivaram muitas pessoas de maneira negativa. Né? É claro que a gente pode pensar que a liderança ela pode ser positiva e ela pode ser negativa. O que a gente está pretendendo aqui, e a gente já pressupõe, é a liderança positiva, né? Então, de fato, mas é algo realmente a se pensar. E como você leva essas lideranças que, à primeira vista, né, tem ações negativamente exemplares, mas exemplares porque arrebatam pessoas, porque motivam pessoas para o negativo, né, a reverterem, né, essa negatividade para uma positividade. Então, essa é uma questão bastante importante que o Alessandro colocou. E aí eu acho que a gente pode pensar ali, ó, talvez esse viés mude quando a gente pensa em quais são os objetivos, as metas de todas aquelas pessoas. O líder, ele, para se posicionar de fato como líder, para se sustentar efetivamente como líder, ele influencia as pessoas muito mais quando ele observa os interesses de toda aquela coletividade, os objetivos de toda aquela coletividade, ou quando ele manipula as pessoas para que os seus próprios interesses, os seus próprios objetivos sejam realizados. Né? O problema é quando um povo inteiro tem objetivos negativos, mas aí também existe falta de compreensão, né? Tudo exige conhecimento, tudo exige um grau de compreensão das coisas, né? Para que a gente também saiba
aqui a gente se deixa influenciar. A ideia do líder, quando a gente fala, o líder, ele move as pessoas, ele influencia pessoas, não significa que ele manipula pessoas. Então, são coisas diferentes. E aí, talvez a gente veja nesses líderes negativos, por assim dizer, muito mais manipulação, né, do que influência. E aí, talvez seja possível a questão. Como a gente fazer essa diferença entre manipulação e influência? Né? Quando alguém me influencia por algo positivo, ou quando alguém está me manipulando, e é isso mesmo, boicotando toda a minha forma de pensar, me cegando, né? Esse é um papel de líder, né? Quer dizer, ele não quer que seus liderados pensem, ele não quer que seus liderados ajam por suas próprias decisões, ou não é isso? Pode falar, Vanessa. A gente vai conseguindo separar isso daí conforme a gente vai estudando, né? Como a gente vai se informando, porque, por exemplo, o Hitler teve um momento que ele tinha 80% de apoio da população. É uma porcentagem muito grande, né? E aí nós sabemos o tipo de liderança que era dele. Uhum. E a falta de conhecimento de quase todas esses 80% de pessoas. Exatamente. Né? E depois que visualizaram, que viram um horror que foi aquilo, não acreditavam, né, que tinham apoiado esse tipo de ideia. Porque o que houve ali talvez não tenha sido influência, uma influência positiva, mas tenha sido manipulação, né? De metas que pareciam coletivas, objetivos que pareciam coletivos por causa de um discurso que parecia coletivo, mas que, na verdade, eram interesses ou objetivos de um grupo de pessoas. E aí, nesse sentido, a gente não está falando de uma liderança verdadeiramente, né? Ou pelo menos não de uma liderança que a gente entende ou vai falar aqui no nosso encontro. Né? Mas é importante a gente fazer essa distinção. E aí entra uma outra distinção importante, a distinção entre o chefe e o líder, né? Então, o chefe ele tem muito mais essa coisa autoritária, muito mais essa centralização do poder, né? Enquanto o líder, ele pensa mais na coletividade, ele consegue descentralizar mais o poder, e sempre no sentido de abrir portas para que todas as pessoas ao redor dele também possam se desenvolver, como vocês colocaram ali, né? No caso da professora Desirê, que era inspiradora, no caso da professora Odisseia, que, por exemplo, desenvolver as ideias, são pessoas que estão abrindo portas, né? O próprio padre, né, Júlio Lancelotti, quantas portas, através das ações dele, ele não está abrindo, né? Às vezes para pessoas que achavam que não iam sair daquela condição. Não é isso? Concordam? Não concordam? Querem comentar? Então, tá ótimo. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho, então. Eu puder lidar com esse mouse. A gente vai fazer uma tempestade de ideias e, ao mesmo tempo, com a nossa tempestade de ideias, a gente vai formar uma nuvem de palavras. Só esperem um pouquinho que eu vou colocar aqui para vocês o link. A gente está fazendo meio tímido. Aí eu vou colocar o link aqui no chat. E aí vocês podem já abrir.
eu vou compartilhar aqui para aparecer na gravação que vocês estão fazendo. A pergunta, então, é essa: o que é ser líder? Então, através aí de algumas palavras do que a gente já conversou aqui, já comentou, já viu nesse início de conversa, e, né, o conhecimento que vocês já têm, em uma palavrinha, o que é ser líder? 5 minutinhos, 10 no máximo. Podem escrever, tá? Mais de uma. Eu acho que dá para escrever 3, se não me engano. Cada um de vocês. Já deu? Todo mundo escreveu? Então, eu escrevi uma, me dei um enter, aí E aí foi. sumiu as outras. Só foi uma e agora não dá para colocar mais as outras duas. Ah, eu Mas foi. tenho que colocar em enviar, talvez, né? Tinha que ter colocado as 3 primeiras para depois enviar. Depois enviar. Mas não tem problema, depois você pode falar. Então, aqui vocês colocaram muitas das coisas que a gente já comentou, né? Desenvolvimento de equipe, exemplo, inclusive aparece 2 vezes bem grandão lá, né? Porque é isso mesmo, né? O líder, ele influencia pelo exemplo, pelo modelo, né? Pelas ações modeladas. Empatia, que também aparece 2 vezes. Inspirar, também aparece bastante vezes, 3 vezes. Referência, coerência, apoio, ouvinte, posicionamento, postura, encorajar, visão. Eu queria escolher algumas palavras que a gente ainda não tinha comentado e que vocês colocaram também aqui. Ouvinte. Por que um líder é um ouvinte? Quem colocou essa palavra que eu gostaria de comentar? Fui eu. Fala, Bárbara. Eu coloquei que ser líder é ser ouvinte, porque ele não está sozinho, né? Então, ele precisa ouvir o grupo que está com ele também, né? Acho que tanto para saber como orientar, como conduzir, quando elogiar, quando precisar ajustar alguma coisa. E acho que principalmente também, como você tinha falado antes, né? O grupo ele tem que estar com o mesmo objetivo, certo? Né, desde o líder até o grupo. Então, acho que um dos pontos que eu considero bem relevantes nessa questão de ouvir é de compreender o que o grupo está sentindo, até para que, quando necessário, ele possa também defender o seu grupo, né? Tendo em vista que todos têm ali o mesmo objetivo. Perfeito, muito obrigada. E quem colocou visão? O líder tem visão. Eu. Vanessa. Eu acredito que o líder, se ele está nessa posição de liderança, ele tem que enxergar um pouquinho lá na frente. E preparar o grupo para situações que possam acontecer. Então, o líder ele precisa visualizar um pouquinho além do que o restante do grupo, né, para sempre que necessário ele tomar decisões ali junto à equipe. E dar o apoio,
apoio, né? Alguém tinha colocado apoio, também às vezes é isso, né? A Bárbara também colocou, né? E às vezes é o Isso, apoio, defender o grupo, né? exatamente. Eram as outras duas palavras, uma era apoio e a outra era respeito, Uhum, junto com visão. ótimo, muito bom. E mais uma pessoa que eu gostaria que falasse sobre coerência, ou coisinha mais difícil. Coerência, quem colocou coerência? Fui eu também. Então vai. Eu acho que a coerência em todos os aspectos, né? Seja como você comentou ali, nas ações com a fala, né? E mas em outros âmbitos também, né? Tendo em vista ali até a questão do exemplo que também foi colocado ali, né? Ele precisa ter isso em mente, ser coerente, né? Com o objetivo do grupo, com as orientações, com as falas, o comportamento, a postura dele, que também colocaram ali, né? Então, acho que coerência nesse sentido, acho que trazer todos os aspectos que foram mencionados e que fazem parte aqui da nuvem de palavras, né? Corroborando ali com as suas ações. Porque senão, acho que, só complementando, se o líder ele não é coerente, o grupo se sente inseguro, se sente talvez pressionado, vulnerável, né? Perde essa confiança que eu acho que é tão necessária no grupo. Uhum. Perfeito. Muito bom, gente. Alguém gostaria de comentar mais? Comentar sua palavra? A gente às vezes seleciona algumas coisas que não dá tempo de todo mundo falar, né? Não gostaria de ver todo mundo. Mas quem quiser se manifestar. Então, a gente tem aqui, pegando um pouquinho de tudo, mesclando um pouquinho de tudo. Deixa eu só compartilhar de novo. Nós temos aqui, então, um conceito para líder. E aparecer. Aí. Ser líder é exercer o seu papel com excelência, de modo a interceder na maneira de pensar e agir das pessoas à sua volta. E aí é que a gente precisa, né, entender o que é exercer um papel com excelência. Eu acho que tudo que vocês escreveram ali, naquela nuvem de ideias, sintetiza a excelência, né? A proatividade, a postura, a escuta, o apoio, o exemplo, a coerência, a visão, né? Tudo aquilo que vocês colocaram ali sintetiza o que é excelência, de modo a interceder na maneira de pensar e agir das pessoas à sua volta. Desde que essa interferência, né, ou essa intercessão, essa intervenção, seja coerente, proativa, no sentido de apoiar, de desenvolver a equipe, né, como vocês colocaram também na nuvem de palavras, desde que seja para inspirar, para respeitar, né, para encorajar, né, desde que seja coerente, positiva, né, essa forma de intervir tem que ser positiva. O seu protagonismo e confiança é capaz de despertar a reflexão dos grupos. Então, veja, né, é diferente da pessoa que manipula e que não permite que o grupo, que os seus liderados pensem e reflitam. O líder, ele desperta o pensamento, ele desperta que as pessoas reflitam, pensem, né, com suas próprias cabeças, né? Então, diferente do que a gente vê aí, quando falamos das lideranças negativas, né? Essas lideranças negativas, elas impedem que os seus liderados reflitam, que os seus liderados pensem por conta própria, sejam capazes também de tomar decisões, né? Então, aqui a gente tem, novamente, a gente volta, né, para o que é o ser líder verdadeiramente, o que é abrir caminhos, o que é encorajar, o que é influenciar de maneira positiva.
Assumir o protagonismo de nossas vidas significa ter a consciência de que somos autores de nossas escolhas e ações. Essa consciência nos responsabiliza pelas nossas decisões e nos impulsiona a buscar o ser mais, ou seja, a evoluir como pessoas e profissionais. Um verdadeiro líder permite, né, que as pessoas sejam mais, que as pessoas evoluam. É por isso que ele trabalha, para que as pessoas tenham cada vez mais consciência, tenham cada vez mais responsabilidades, né? E exatamente porque têm maior consciência, né? E façam suas escolhas, e tomem suas decisões, né? Então, é nesse sentido que a gente entende o líder, e é nesse sentido aqui também que nós entendemos a postura do tutor de formação, do técnico como líderes, né? Do professor como líder. O professor é aquele que vai ensinar, ou sei que não se ensina, mas é aquele que vai promover ambientes em que os estudantes, os cursistas, os formadores, né, os tutores, naquela escadinha, né, é, é, sejam autores de suas próprias escolhas e ações, reflitam sobre o que fazem, né? E abra portas e impulsione essas pessoas a serem cada vez mais conscientes e serem cada vez mais evoluídos, né? Essa é a intenção do professor com seu estudante, do formador com seu cursista, do técnico e dos tutores com seus formadores. Então, agora a gente vai falar dos tipos de liderança. Vamos uma de cada vez. Lembrando, então, que aqui a gente está tomando como referência teórica a Heloísa Luque, tá? Que nos apresenta 3 tipos de liderança. A liderança transformacional, transacional, compartilhada, a coliderança, a liderança educativa e a liderança integradora. Eu vou falar para vocês rapidinho como é que cada uma delas se constitui, tá? E depois a gente vai tentar descobrir qual é o nosso tipo de liderança, tá? Que tipo de líderes nós somos. Então, o líder transformacional é aquele líder que incentiva que o seu grupo seja inovador e criativo. Ele promove ambientes em que os seus liderados estejam aprendendo continuamente e que, através dessa aprendizagem, eles realizem coisas cada vez mais inovadoras e eles experimentem, né, o uso da sua criatividade para atingir os seus objetivos. Então, a gente vê aí aqui um reconhecimento e uma valorização bastante grande no potencial de cada indivíduo, né? Do potencial de cada liderado. E também, se eu acredito no potencial dos meus liderados, significa que eu confio neles. Então, é um líder que denota essa confiança também nos seus liderados, tá? Veja que a gente não tem uma centralização de poder, portanto, né? Mas um incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional do liderado. Na liderança transacional, a concentração está mais na gestão das relações e das interações entre as pessoas. Aqui a gente já tem um pouquinho mais de centralização do que na liderança transformacional. Não chega a ser uma coisa autocrática, mas a gente tem, por exemplo, liderados que fazem as coisas certas, que cumprem as metas e alcançam os objetivos da organização, são recompensados. Aqueles que não atingem não são recompensados, né? Então, a gente tem um líder aqui que está mais ocupado com metas, com o alcance, né, de metas. Por isso, ele precisa, é o líder que vai determinar de maneira bastante clara
e mensurável quais são os objetivos e metas daquelas pessoas, dos seus liderados, daquela organização, tá? E sempre que necessário, ele vai intervir. Ok? O outro tipo de liderança é a liderança compartilhada. Aqui a gente tem uma distribuição do poder e da responsabilidade entre todos os membros do grupo. Então, o líder, ele distribui a sua liderança, né, com todos os membros da equipe. Dessa forma, todos aqueles que fazem parte daquela equipe podem, em algum momento ou em diferentes situações, exercer o papel de liderança, tá? Todo mundo pode, em algum momento, ser líder, né, de um projeto, líder de uma intervenção, líder, né, na conquista de alguma meta. Então, a gente tem uma grande ênfase na colaboração, né, no trabalho colaborativo, na comunicação e na tomada de decisão conjunta. Então, não é uma única pessoa que toma a decisão depois de uma conversa, mas é durante o diálogo, todos tomam uma decisão em conjunto, tá? Então, é uma liderança baseada na parceria entre, né, as pessoas que fazem parte daquele grupo. Ok? A coliderança, ela é parecida com a liderança compartilhada. Aqui também a gente tem uma distribuição do poder, uma distribuição da responsabilidade pelas decisões entre os membros de uma equipe. E aqui é aquela ideia, né? Se eu fiz algo que deu certo, todo mundo é bem-sucedido. Se eu fiz algo que deu errado, ninguém vai ser bem-sucedido, né? Todos nós vamos estar, né, tendo que reajustar a rota, tendo que, né, recomeçar, repensar onde que a coisa não funcionou tão bem. No caso do líder que entende a liderança como uma corresponsabilidade, né, como a co-liderança, ele entende que a liderança é um processo e não um cargo, uma ocupação formal, tá? Uma posição tomada formalmente. Então, a pessoa, né, o líder que entende a coliderança, ele tem como objetivo criar um ambiente em que todos os membros do grupo se sintam valorizados e engajados, né, naquele mesmo objetivo. Temos a liderança educativa. A nossa, né, basicamente. A liderança educativa é aquela que se baseia essencialmente no exemplo, né? Se todo líder ele deve ser o exemplo, o líder educativo tem isso como máxima, né? Ele é o exemplo para o seu liderado. Por isso o compromisso dele também é com o desenvolvimento pessoal, profissional dos seus liderados, com o aprendizado contínuo, mas esse líder, ele acompanha de perto, ele não só reconhece e valoriza, né, o potencial dos indivíduos, e confiança nos liderados, mas ele acompanha de perto esse desenvolvimento, oferecendo feedback, oferecendo orientação, sempre que necessário, né? Se comunicando com os seus liderados de maneira aberta, de maneira colaborativa, tá? Aqui também há espaço, né, para que as ideias sejam compartilhadas e discutidas, sempre visando, né, esse desenvolvimento do liderado. Então, aqui a gente vai ter um líder que busca construir relações de confiança e de respeito com os seus liderados. E, por último, a liderança integradora. O líder integrador, ele deve promover a integração e a colaboração entre os membros da equipe. Então, é um ótimo líder, por exemplo, quando as pessoas não se entendem dentro de um grupo e precisam fazer, né, um trabalho em grupo. O líder integrativo é aquele que vai buscar fazer com que as suas intervenções, com que as ideias e perspectivas tão diferentes
entrem em harmonia, tá? Então, ele busca um ambiente de trabalho harmonioso, um ambiente de trabalho mais humano, mais sustentável, mais colaborativo. Ele vê nas diferenças a diversidade de ideias, de experiências, né? O caminho para desenvolver aquelas pessoas, para desenvolver também, né, a sua organização, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa parte mais conceitual aqui? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência como tutores e como técnicos. Então, a atuação como tutor de formação ou, né, técnicos de roteiro exerce um papel de orientação, de cuidado, né? Mas, sobretudo, de liderança. A gente já começou o nosso encontro falando disso. Uma vez que seus posicionamentos, as suas orientações, né, e o suporte que você dá ao formador e aos cursistas moldam as ações deles, ou influenciam as ações deles, eles tomam como, né, e esses cursistas tomam você como referência para se reportarem, para tirarem dúvidas, ter orientações para desenvolvimento, entre outras questões. Então, esse é o trabalho de liderança que vocês desenvolvem, né? Vocês são a fonte, vocês são a referência para onde eles vão quando eles precisam de algo, né? Sabendo disso, então, o que a gente quer compreender da experiência de vocês em que ações, especificamente, tanto vocês tutores quanto vocês técnicos percebem o papel de líderes que vocês têm. Em que ações específicas vocês veem? Aqui eu estou exercendo uma postura de líder, um papel de liderança, quando eu faço isso. Gostaria? Ana, eu acho, né, que nós, enquanto tutoria, eu acho que a gente auxilia muito quando eles precisam tomar uma decisão, né? Quando a gente está acompanhando uma reunião ou surge alguma coisa difícil, uma situação, e aí, né, nós como liderança, principalmente, né, eu brinco aqui com a Mayara, né, até estava comentando com ela que nós fazemos a liderança colaborativa, né, porque a gente não toma nenhuma decisão sem a outra falar assim. Acho que o Marcos também pode ser assim com a Josiele, porque a gente não toma, né, nenhuma, ó, a gente conversa e se a gente entra num consenso, né, a gente fala, então, vamos fazer dessa forma. E eu acredito, Ana, que seja dessa forma, né, na hora de a gente estar auxiliando eles, né, numa situação difícil, de repente, né, uma conversa difícil, né? Então, eu acho que em todo momento que a gente está ali acompanhando, que a gente está acompanhando a reunião, seja ali na reunião, né, ali de alinhamento, né, quando a gente está junto ali com eles e que a gente, né, eles percebem, não, eu vou, né, entrar em contato com as minhas tutoras, eu tenho certeza que eles têm ali uma segunda opinião, né, e em conjunto a gente decide, né, sempre tentando ali ser assertivo, né, com relação àquele momento, né, que esteja envolvendo o formador, os cursistas e todo o grupo, né, principalmente nós enquanto tutores. Eu acredito que seja nesse momento, Ana. E disso que você falou, dessa experiência, das vezes, né, ter que ajudar a tomar uma decisão, ter que conversar bastante, pensar junto, né, para tomar uma decisão diante de uma situação mais delicada, de uma situação difícil, só para a gente brincar. Qual daquelas lideranças você tomaria como maior referência? Transformacional, transacional, compartilhada, a coliderança educativa ou a de integração? Podem ajudar, tá? Ela não precisa responder sozinha, não é sabatina, eu não tenho a resposta certa. Ana, ó, a gente pensou na colaborativa aqui com a Mayara. Compartilhada, uma liderança compartilhada.
Porque o formador também é líder, né? Ele também exerce papel de líder lá com seus cursistas. Então, se ele toca com você uma intervenção, ele está compartilhando essa liderança. Muito perfeito. Pode falar, Marcos. A questão da compartilhada também, como eu comentei no feedback hoje que eu fiz com uma formadora, né? Nós mudamos de tema recentemente, então, às vezes, ela tem um esclarecimento bem maior, ela vai estar nos clareando bastante nas ações. Então, eu não é aquela questão do chefe, que o chefe impõe, né, Ana? Nós chegamos a uma solução juntas, e colocando bem que a Jusilei falou, quando nós sentamos, eu e a Josi aqui, e nós fazemos a nossa reuniãozinha aqui com esse mesmo objetivo. E isso é muito bom, gente. Eu saí de um ambiente de trabalho onde o pessoal do setor não se comunicava muito bem. Então, eu achava, assim, muito difícil, por rivalidade, por rixa e tudo mais. E aqui a gente brinca, isso não acontece, né? Mas a gente pode se matar, mas a gente tem um objetivo em comum, a gente tem que chegar numa solução. A gente não se mata brincando, né? A gente entra em algumas coisas, a gente entra em discordância, mas nós sempre olhamos o todo, né? Porque esses 4 anos aí de formador, a gente já entendeu, né, Jô? Que nós temos que ver lá na frente, o que essa minha ação de agora vai causar lá na frente, né? Aí a gente muda a rota, né? Não, realmente, né? A gente chega a ser uma solução sempre em conjunto. Muito bom. Muito obrigada. Mais alguém gostaria de comentar? A Bárbara quer deixar registrado. A Bárbara já saiu, ela precisou ir para outra reunião, mas ela deixou registrado um negócio aqui. Sempre busco dar abertura para que os formadores tragam suas contribuições e percepções de como está acontecendo o trabalho do roteiro, junto com os cursistas, para que eles se vejam de fato como participantes na construção da formação. Então, ela também colocou, né, esse momento ali da ação dela, ela se vê líder. E ali, o dela, como a gente podia... Como a gente podia classificar por liderança? Precisava. Eu acho que com liderança, Ana, porque a gente quer, os tutores que acompanham ela, é muito aberto para o heads, porque é legal assim, ela, enquanto técnica, ela tem uma visão de como vai se dar o roteiro. Quando chega nos nossos professores, formadores, que eles têm contato com os cursos, eles falam assim, olha, Bárbara, nós precisamos mudar um pouquinho esse roteiro, não no sentido de mudar o roteiro, mas a dinâmica do roteiro com os cursistas, porque tem uma turma minha que vai dar certo, outra turma não vai dar certo, e é muito assim, é perceptível até nos feedbacks, Ana. Nós temos turmas que, se você for pedir um recurso avançado, eles vão te dar N's, e outros que vão ter dificuldade para acessar aquele recurso. Pode ser o GNL, pode ser, sabe, assim, esses recursos mais básicos, aquela turma vai ter dificuldade. Então, é o mesmo roteiro, mas olhares diferenciados. E a Bárbara, ela traz muito isso. Me traga a tua experiência com os teus cursistas para mim que eu possa adaptar também para esses diferentes olhares. Ou até mesmo os recursos nossos mudam muito o layout. Então, para um professor que tem o acesso mais antigo, ele tem uma visualização um pouco diferenciada. Ela precisa também estar trabalhando e não só impondo, né? Vai ser dessa forma, né? E tudo mais. Uhum. E isso, né, que ela coloca para que eles se vejam de fato como participantes na construção da formação, né? Então eles também constroem, eles também são líderes nesse processo, né? Muito bom. Ela deixou aqui para a gente a contribuição. Mais alguém gostaria de comentar? Então, a gente vai ver agora, descobrir qual é o tipo de liderança que você exerce. Quando nos tornamos líderes e atuamos como um líder dentro do GE, nossas ações refletem na prática, no comportamento, nas habilidades dos nossos formadores, motivando, engajando e até mesmo refletindo na liderança deles frente aos cursistas. Isso que a gente acabava de falar, né? Quando dá certo, somos todos bem-sucedidos, mas quando alguma coisa dá errado, tá, todo mundo tem que ver onde é que, né, a gente se perdeu. Para refletirmos sobre o tipo de líder com que nos identificamos, nós vamos agora responder um teste de perfil de liderança. Assim você vai conseguir visualizar seus pontos fortes e as áreas que precisam, né, desenvolver um pouquinho mais na sua liderança.
Então, gente, eu vou disponibilizar para vocês um material de apoio. Nesse material de apoio, vocês vão encontrar peraí. Não é. Eu pensei só um pouquinho. O material eu vou disponibilizar um material de apoio que ele dá as instruções, tá? Na verdade, é só isso. Quero o link. Vocês podem já ir vendo aqui. Ele vai dar as instruções do em ação. Esse em ação vai ser individual. Um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, vocês vão acessar e vão ver lá. Vocês vão responder um teste de perfil de liderança. Ele não tá. Isso foi eu que fiz erro. Não fiz a cópia dele. Vejam aí se vocês. Todo mundo entrou no material de apoio? Todo mundo entrou? Ali, ó, responda ao teste de perfil de liderança. Tá verdinho para todo mundo? Então, cliquem ali e o teste vai ficar daí para vocês. Ele vai pedir para você fazer uma cópia. Foi isso? Faz a cópia e podem responder. Aqui, gente, é importante que vocês respondam todas as questões com o máximo de honestidade possível, né? Que aí o teste fica mais próximo da realidade, né? Daquele perfil que tem fica mais presente em você, tá? Aqui é legal vocês irem anotando num papel, no caderno, quais são as respostas. Se você é A, B, C, D, E ou F, né? Na maioria das vezes. E aí, quando vocês chegarem lá no final, vai ter o gabarito. Tá? Mas deixa o gabarito para vocês verem no final. Então, quando vocês terminarem de responder ali, vocês vão ver quais as respostas que mais aparecem, comparar com o gabarito e descobrir o seu perfil de liderança. Vamos fazer isso primeiro e depois eu coloco o link do Mentimeter, tá bom? Daí vocês só vão me avisando quando vocês forem terminando.
Gente, não precisa abrir as preliminares, não, tá? Só contar.
Eu vou colocar aqui agora o link do Infinite para vocês que já terminaram. Vou terminar qual o tipo de liderança que eu. Lembrando, né, gente, que isso pode se alterar, que dependendo da circunstância, a gente precisa, às vezes, ser um líder mais democrático ou menos democrático, mais carismático ou menos carismático, né? Mais transacional e menos transformacional, tá? Então, o perfil de liderança ele pode mudar de acordo com a situação. Ele é só uma tendência. Então, eu não abri. Conseguiram entrar? Não consegui entrar. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui do ladinho, ó, vocês vão marcar qual a liderança de vocês. Compartilhar a guia, tá? Então, vão marcando. Aí, aqui é para abrir um gráfico para a gente ver essa história. Este grupo aqui que mais aparece. Ana, quando a gente responde, aparece uma mensagenzinha ali falando assim, por favor, aguarde que o apresentador mostre a próxima pergunta. Fazer na apresentação. Aqui. No resultado? Então eu já apresento direto esse aqui. Tá. Vai dar certo, gente. Aqui, ó, vai aparecer aqui. Então, nossa, não apareceu ninguém com liderança educativa. Ninguém quer saber de fazer feedback. Não apareceu ninguém. No nosso grupo de hoje, a maioria é transformacional. Tá muito bom também. Um foi co-liderança, um liderança integradora, uma liderança compartilhada e 2 pessoas transacional. Vocês gostariam de comentar como é que foi essa experiência? Você sabia que esse era o seu tipo de liderança? Você ficou surpreso? Gostou? Não gostou? O que você acha que você precisa melhorar mais? Comentem sobre esse resultado. Ô, Ana, Oi? aqui no caso com a minha casquinha, não, a Maiara, deu certinho, pro dela deu transformacional e o meu deu liderança compartilhada. Sou eu aquele do liderança compartilhada, viu? Deu certinho. Então, o nosso, até então, ali pelas características, bateu pro o transformacional e o compartilhado. Ela é mais transformacional. Isso. Vai compartilhar. Uhum. O meu deu transacional. Eu não gostei, mas eu acho que é verdade. Eu já vi que eu tenho que melhorar em muitas outras coisas. Deixa eu te contar uma coisa, Ana, que eu cliquei errado.
Porque você colocou errado. Eu coloquei errado, ele daria, no caso, transacional, porque o meu deu e eu fui lá e cliquei errado, porque eu já fiquei tanto tempo na frente do computador, pra você ter uma ideia, que eu falei, Josi do céu, Josi, falei assim, é o segundo nosso, falei assim, eu cliquei no primeiro, daí eu voltei na questão para mim ver, porque mesmo a gente ter respondido, ela volta, e eu vi, eu falei, não, eu não consegui ler direito, então, um daquele ali tá no lugar errado. Então, tem um transformacional a mais. Isso, que seria o transacional, que daria, acho que os 3 ali. Então, a maioria foi transacional. Isso. Eu e a Josi demos o mesmo. Fizemos o teste e deu o mesmo. Daí ela falou assim: eu já cliquei no segundo. Eu falei, segunda, mas eu cliquei no primeiro. Daí eu voltei na questão. Falei, Josi, eu cliquei errado. Ah, entendi. Então, são 3 transacionais. A gente gosta de ver os objetivos alcançados. Se os objetivos estiverem alcançados, ganha balinha. Se não, basicamente é isso, né? Quem mais gostaria de comentar? Queria ouvir a voz da Bruna, da Cris. Eu não ouvi. Da Jo também ouvi. O meu foi liderança integradora. Legal. Me combina? Você concorda? Acho que sim. Mas eu acho que eu tenho um pouco da transacional também. Acho que também tem a maneira como a gente lidou com os tipos de líderes da vida da gente. Né? A gente também aprende um pouco com os líderes que nós tivemos. Né? Eles também são referências para como a gente vai liderar. Quem mais? Quem foi co-liderança? Fui eu. Ah, Então, quando eu estava fazendo ali o teste, fui revezando entre liderança compartilhada, depois que a gente vai ver os resultados lá, né, e co-liderança, que você mesmo tinha explicado, né, que são muito parecidos. Então, se eu somasse os dois, co-liderança e liderança compartilhada, daria quatro questões que eu respondi nesta área. Mas acho que é o meu estilo mesmo, assim, de perguntar, né, de delegar, assim, eu vejo que outra pessoa consegue fazer melhor, eu delego, então é um pouco do meu estilo mesmo, acho que bateu comigo. fazer mais parceria, né? Uhum. E a Cris? O meu foi liderança transacional e compartilhada. Foi esses dois que deu ali no meu teste. Deu empatado? Foi assim, metade, não metade, né? 4, depois eu tive. Não, foram 6, 4, né? A primeira, depois o restante de liderança compartilhada. Um pouquinho mais transacional, mas também sabe compartilhar. Sim. Tudo bem. A Jo deu transacional também, né? E a Vanessa? O que sobrou, Vanessa? Transformacional, né? Eu fui coleguinha da Maiara aqui. Transformacional. Transformacional, mas estava. 2 alternativas foram E. E o restante foi A, maioria transformacional. Aí era co-liderança, né? Deixa eu ver. Eu estava tentando achar aqui. A educativa, liderança educativa. 2 foram E e o restante foi todas A. Então, tá. Muito bem. Estou perguntando, gente, porque semana que vem a gente vai fazer uma prova sobre os tipos de liderança. Brincadeirinha. Só para a gente conversar um pouquinho e ver se vocês concordaram, né, com o teste, se ficaram felizes, era o que você esperava. Eu não era, eu queria ser uma líder diferente.
tem pontos de atenção aí para desenvolver no tipo de liderança, mas tudo bem. Gostaram? Pode falar, Vanessa. Eu acho difícil assim, saber se penso que é isso mesmo, que não é, porque é tão difícil liderar, né? Tão difícil. Parece que cada uma daquelas opções ali é tudo tão grandioso. Então, eu não sei. Tudo parece tão certo, né? Parece Sim. que tem que fazer assim, em alguns momentos tem que fazer de outro jeito, mas, né? E é isso. Exatamente. E é verdade, é isso mesmo. A gente tem uma tendência, né? Ali, um perfil que tende mais a alguma coisa, mais a outra coisa. Eu, por exemplo, tenho um perfil bastante autocrático até, mas existem circunstâncias, existem situações em que você precisa de uma pessoa que consiga delegar. E existem momentos, situações em que você precisa concentrar mais o poder. E existem outras situações em que você precisa trocar ideias, né? Ter mais parceria. Então, a depender da situação, um bom líder, talvez, seja aquele que, tendo conhecimento do que é ser líder, saiba transitar nos diferentes tipos de liderança conforme a situação se apresenta, né? Conforme a necessidade de intervenção que ele tenha que fazer em determinado momento. Né? Mais do que você ser beneficiário daquele perfil, mas você saber transitar por esses perfis, né? Fica mais. Isso que você falou, Ana, vem bem em consonância com a ideia de quem já teve que desligar algum formador. Você tenta de todas as maneiras, você só não pode correr atrás de pau da criatura, né? Mas o restante, você faz, você acolhe, você coloca o que ele tem que fazer, qual que é a sua função, você exige, você cobra, né? Aí chega no extremo, né? Você já tentou todas as opções, daí a gente chega naquela opção lá do desligamento, que é uma coisa que não é muito legal, mas nós passamos por isso. E eu acho que todas as maneiras de líder compreensivo, de chegar a pegar no colo e depois fala assim, ó, agora não deu mais, gente. Nós tentamos de todas as maneiras, né? Infelizmente tem que ir pro extremo. Exatamente, né? Você já integrou, né? Você já educou. O que mais que era, gente? Você já transacionou. Você já tentou transformar. Não deu. Aí é no autocrático mesmo. É isso. Sintetizando, então, nosso momento juntos. Aqui a gente viu conceitos de liderança, tipos de liderança e o papel de liderança na tutoria de formação e, né, no técnico também de formação. A partir das reflexões do encontro de hoje, como o seu perfil de liderança pode ser usado para apoiar os seus formadores? Quem gostaria de responder? Como o seu perfil de liderança, seja ele transformacional, transacional, né, compartilhado, integrador, como esse perfil pode ser usado para apoiar os formadores? Eu acho, Ana, que a gente utiliza o que a gente pensou hoje, parou esse momento para refletir, para recalcular as nossas rotas, né? Sempre que a gente está tendo ações que talvez não sejam tão efetivas, meu perfil é esse, mas eu posso ter atitudes diferentes, eu posso olhar ali que eu vou fazer de uma maneira mais diferente. Até eu brinco assim que eu cresci muito aqui porque eu sou muito razão, a Josi é muito coração, muito sentimento, né? Então a gente brincava que era pai e mãe. Só que teve momentos que eu tive que utilizar muito da emoção, principalmente em feedback, para alcançar. A Josi teve que racionalizar mais, né, também. E outra coisa que eu acho muito interessante, a Josi tem uma fala que ela sempre comenta com os nossos formadores, que ela tem uma dificuldade enorme com a tecnologia, né? Não é tão enorme, né, Josi? Mas você tem mais dificuldade. Eu tenho mais facilidade.
Mas se veja, Ana, eu fui ver feedback e eu cheguei numa conclusão assim, eu não uso tanta ferramenta no feedback. E a Josi usa, ela fala que ela tem uma enorme dificuldade, mas eu já vi ela utilizar ferramentas que eu não pensei em usar. Mas também a metodologia dela, do feedback, alcançou, o perfil dela alcançou o cursista. E o meu perfil também alcançou. Talvez eu não consiga me integrar. Isso que eu tenho facilidade com a tecnologia. Mas, assim, é uma coisa de a gente recalcular, repensar, né? Não. Talvez eu precise mais da conversa com o formador. A Josi já consegue direcionar mais utilizando, assim, que ele abre e realize uma atividade durante o feedback. E eu acho, assim, muito bom essas diferentes visões para a gente ter esse leque de possibilidades. Uhum, perfeito. Mais alguém gostaria de comentar? Seu perfil, como sintetizar o nosso encontro. Isso. Encerramos, então. Então, quem vai fechar com chave de ouro, lendo aqui a questão do Cortella. A liderança é uma autoridade que se constrói pelo exemplo, pela admiração e pelo respeito. Cortella, 2009, página 9. Então, né, mesmo sendo uma autoridade, o líder deve ser admirado, né, deve construir essa liderança com base na sua coerência, né, entre pensar, sentir, fazer, né, e pelo respeito que ele adquire dos seus liderados, né. É isso. Gente, não esqueçam agora, então, de registrar a participação de vocês. Eu preciso colocar ali para vocês? Acho que eu nunca cheguei nessa parte. Alguém chegou para mim. Espera aí, que eu já ponho aqui. Copiar. Vamos fazer daí nossa fotinho. É para apagar aqui a apresentação. Daí em seguida ali, né, a gente tem as referências, tá? Principalmente, né, a Heloísa Lupe, liderança e gestão escolar. Qual encontro, Ana, mesmo? Desculpe. Esse é o segundo. Aí também vocês têm uma sessão ali, Saiba Mais, para leituras complementares. Tranquilo? Todo mundo pronto para foto? Eu vou tirar agora, tá? Não aparecer com a foto que eu tirei pro bisco aqui. Não vou achar que vocês estão novinhos e eu tô passada lá no pandemia ainda. Vamos lá, Ih, gente, peguei, acho que não foi nosso melhor momento. Peraí. Como é que volta daqui? É. Então vai lá, sorrindo, todo mundo, que eu vou pintar. Agora deu. Agora tá bonito. Depois eu mando lá para nossos grupos. Gente, obrigada. Fiquem bem. Meus amados, até amanhã no nosso alinhamento. Obrigada, pessoal, pela participação. Até. Ana, só quero tirar umas dúvidas com você sobre outro assunto, tá? Se quiser gravar, também tem um problema, mas... É mesmo. Uhum. Eu esqueço de gravar, depois eu esqueço de parar, gravar.